Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado. Vamos lá, Alcimar, porque o negócio é assim agora. Quer comer uma torta comigo, tomar um café da tarde aqui, bem maravilhoso? Então, mande um WhatsApp agora, 964450532, porque agora vamos falar numa área difícil de entender, gente, área previdenciária. Eu vou falar que, para mim, olha, experiência de televisão. Eu acho que uma das áreas mais difíceis, eu acho que a gente não tiver um apoio de uma advogada. Doutora Tatiana Racosta Marquestein, advogada previdenciária. Nós vamos falar de CNIS, gente, porque ele é importante. E vamos falar, claro, também sobre a área previdenciária. A gente deixa aberto o leque das perguntas. Bem-vinda. Obrigada. Bom ter você aqui. Agradeço muito. Então, as pessoas ficam muito em dúvida, principalmente... Aula, professora, quero aula. Elas pegam... O que é o CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele tem todas as tuas informações junto ao INSS. Então, esse é o documento que o INSS vai utilizar quando você for se aposentar. Então, lá, se tiver um erro, vai refletir no seu benefício. Muitas vezes a pessoa tem um benefício negado, por quê? Porque está errado o cadastro. Então, às vezes eu contribuí, mas eu tenho lá atrás um vínculo em aberto e eu estou contribuindo como facultativo. Sabe o que vai acontecer? Nada, não vai ser computado esse vínculo, porque lá atrás está em aberto. Então, para o INSS, eu estou trabalhando ainda. Então, como é que eu estou pagando como facultativa se eu estou trabalhando? Outra coisa muito comum é quando vira o ano, a pessoa paga sobre o salário antigo e mudou o valor. E aí você paga alguns centavos a menos, ou vai R$1, R$2 a menos, aquele mês não conta. Sério? E às vezes eu pego... semana retrasada, eu peguei um CNIS que tinha exatamente, existiam 100 contribuições abaixo do salário mínimo e a pessoa pedindo aposentadoria e não conseguia. Por quê? Por causa desse pequeno detalhe. E quando tem esse pequeno, grande detalhe aí, o que pode ser feito, doutora? Você faz uma guia, emite uma guia, paga a diferença, aguarda uma semana e já pode se aposentar. Gente, a pessoa... Eu tô te falando que é difícil. Pois é, eu peguei um caso até de uma conhecida que ela estava 3 anos tentando se aposentar, não conseguia. Ah, você faz isso, você olha para mim minha situação. Eu falei, então, se você não pagar essa diferença, você nunca vai se aposentar, porque você vai ter que pagar 3 anos a mais. E eles não orientam, não? Não, claro que não. Você liga no 0800, vai cair em qualquer lugar do Brasil. Às vezes a pessoa orienta até errado. Tem o caso de uma conhecida também que me procurou, que pagou, ela é funcionária pública aposentada e pagou o INSS como facultativa. Só que o funcionário público, ainda que aposentado, não pode contribuir para o INSS na qualidade de facultativo. Por quê? Porque não conta. Então, ele tem que pagar como contribuinte individual. São detalhes que fazem toda a diferença e, às vezes, a pessoa olha e o INSS fala, não, me procure, você não precisa de advogado. Claro, você não precisa, porque aí você chega lá e não se aposenta. E aí você vai demorar mais, você toma uma negativa, aí você precisa correr atrás do advogado para entrar com um novo pedido. Quanto tempo passou? Então, às vezes, passa 1 ano, 2, que a pessoa está... É muito tempo que fica, né? É tempo Exato. que você deixa de aposentar. Exato, é tempo que... Mas, por exemplo, se eu perdi esses 2 anos aí, porque por esse detalhe importante, suma importância mais que passou despercebido, ou mesmo por informação de pagar. Quando eu me aposentar, esquece. Esquece, você não pode pedir o retroativo, porque só se for um erro do INSS. Deles, mas se o erro foi seu... Mas se eles não avisaram, um erro deles, eles só não informaram. Não, eles não informaram e você não correu atrás. Por exemplo, muito indeferimento é feito porque a pessoa não junta documento. A culpa é do INSS? Não, a obrigação é da pessoa juntar. Eles falam, não, a obrigação... E onde que a pessoa olha? Tem o site, então, que informa direitinho? Não. Direitinho não, você vai precisar do... Porque assim, tem as informações muito precisas, a gente sabe, os documentos de praxe, mas... Só que assim, você tem que, às vezes, a pessoa faz da entrada, não junta nenhum documento, ou junta, já vi juntar até exame de sangue, não importa o exame de sangue, eu quero saber o teu vínculo, o teu contrato de trabalho, então... Isso que é importante. Às vezes, a pessoa junta a carteira, só que só a carteira não vai ajudar. Às vezes, precisa juntar um extrato analítico do FGTS, só que só o extrato não funciona. Tem que ser carimbado e assinado. Folha pelo servidor da Caixa. Amiga, vou te falar, hein? Tem até pergunta chegando aqui. Você, toda vez que chega a pergunta, já coloca pra gente aqui, porque, vamos lá, porque... Vou tentar. Boa tarde, Nani Venâncio. Boa tarde, meu nome é Sônia Silva, amo seu programa. Obrigada, meu amor.
Eu gostaria de saber se a aposentadoria por invalidez permanente é a mesma coisa que a aposentadoria vitalícia. Obrigada e gratidão a vocês. Não, a aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, tanto que ela passa por um pente fino. Então, a pessoa pode ser chamada no INSS e cancelada a aposentadoria. Ela só vira permanente quando a pessoa tem mais de 60 anos. Aí, esse benefício só por se constatar que a pessoa está boa, que ela não precisa mais, mas caso contrário, aí vira vitalício. Mas fora isso, não, ela não é permanente, tá? É só um nome depois da reforma. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, mas é só um nome, mas você chama qualquer benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, você pode passar assim, ser chamado pelo INSS e passar por um pente fino. Certo. Gente, quer mandar sua pergunta? Aproveita que nós temos a nossa advogada aqui, esclarecendo todas as dúvidas, que todo mundo fica com dúvidas sobre a área previdenciária. Então, a gente vai falar assim, retificação do CNIS, né? Mas a gente fala gente, né? A gente não está entrevistando, mas ela pode esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Vamos falar também aqui, como o trabalhador pode conseguir o CNIS e quem ganhou uma reclamação trabalhista vai ter também o CNIS acertado automaticamente? Vamos lá. Não tem o CNIS acertado automaticamente. Quem ganha uma reclamação trabalhista precisa juntar o processo, entrar na esfera administrativa e possivelmente entrar na esfera judicial. Então, é bom fazer isso um bom tempo antes para, na hora que você for se aposentar, não atrapalhar o seu processo de aposentadoria. Para você entrar no CNIS, esse CNIS é super importante, tem lá data de entrada, data de saída, o nome da empresa que você trabalhou. Você vai entrar no Meu INSS, você vai digitar o seu CPF, a sua senha, aí você vai entrar, tem uma lupa lá em cima, você vai digitar CNIS, C de casa, N de navio, I de inteligente e S de segredo. Simpática, segredo. Bom, então, CNIS, aí você acessa lá CNIS e você pega com vínculos trabalhistas e previdenciário, que é a opção do meio ali, que é o mais completo, e você vai ter assim, você vai enxergar tudo, você vai ter um raio-x da sua situação. Se tiver erro lá, corra, porque na hora de se aposentar vai te complicar bastante. Mas já descobrindo agora também, você já consegue resolver isso mais fácil, né? Sim. Quanto antes, melhor. Se você está tentando e não está conseguindo, alguma coisa está errada. Exato, mas nem esperar acontecer. Já antes procurar saber como é que tá, para se tiver algum problema, arrumar. E o que pode acontecer se o CNIS não for corrigido antes de solicitar a aposentadoria? Indeferimento. Indeferimento. E quanto tempo depois de indeferido que você pode conseguir? Não, indeferiu, aí você arruma a documentação e você entra de novo com o pedido. Tem um tempo, não? O tempo vai ser de se arrumar a documentação. Às vezes você precisa ir atrás de empresa para pedir algum documento. Então, às vezes pode demorar por isso. Mas é só juntar o documento, não. Por eles, não. Certo. Boa tarde, sou Gilberto. Quando a gente não passa na perícia rural, quanto tempo leva a perícia pela justiça? Bom, a perícia na justiça, ela é um pouco mais demorada, né? Então, é o tempo de entrar com a ação, a verificação da documentação e aí depois é marcada uma perícia para que a pessoa passe por essa perícia. E aí, o laudo do perito também costuma demorar. Leva aí uns 6 meses a 8 meses para passar por uma perícia na justiça. 8 meses? Hoje em dia, sim. Em torno disso, Boa tarde, eu tenho 58 anos, estou viúva há 6 meses, tenho direito à pensão por morte? Meu marido contribuiu por pouco tempo ao INSS. Bom, pelo que ela está falando, eu acredito que ele não estava contribuindo mais quando ele faleceu. Então, se ele estava muito tempo sem contribuir quando faleceu, ela não tem direito. Se ele estava contribuindo na época que ele faleceu, aí pode ser que ela tenha direito, a gente precisa analisar, precisa ter 2 anos de casada. Então, tem uma série de requisitos para que você possa ter... Senão, se você não tem 2 anos de casada, você recebe só 4 meses. E se você mora em união estável, doutora? Você precisa... É mais difícil, mas você comprovando que você vivia em união estável, com comprovante de residência, com comprovante de despesas na casa, fotos, com uma série de documentos, você precisa de 2 a 3 documentos, você consegue comprovar aí a união estável. Testemunhas, às vezes, precisa, e aí você consegue a pensão por morte. Meu Deus, é complicado, né? Não. E quando as pessoas procuram você, é complicado para a pessoa entender e conseguir fazer tudo direitinho, né? Hoje, quando as pessoas procuram você, quais as maiores dúvidas dentro
da aposentadoria? Contribuição, a forma de contribuição, muita gente contribuindo como facultativa, quando na verdade nem poderia contribuir como facultativo. Facultativo é a dona de casa, facultativo pode ou não ser a síndica do prédio, às vezes ela pode contribuir ou pode ter o estudante. Então, o estudante com 16 anos pode começar a contribuir como facultativo. Certo. Santos, vou tirar, tá? Tá estourado. Ó, boa tarde, minha esposa completa 62 anos, daqui a um ano. Eu tenho que ir... boa tarde, minha esposa completa 62 anos, daqui a um ano. Tenho como ir ao INSS para saber se existe alguma pendência ou não. Meu nome é Miro. Miro, é o seguinte... Online, né? Você pode puxar esse documento que eu falei, o CNIS, verificar se ela tem 15 anos, se não existe nenhuma pendência nesse CNIS, né? Nenhum indicador de pendência. Aí, se tiver tudo ok, ela tiver com 15 anos, quando ela fizer 62, sim, ela pode se aposentar, tranquilamente. Como ele faz para olhar? Porque é pela internet, né? Baixa o documento, o CNIS, entra no meu INSS, vai baixar o CNIS, na lupa ali você vai escrever CNIS, baixa o documento completo, a opção do meio, com vínculos trabalhistas e remunerações ou previdenciário, baixou, aí você analisa esse documento, conta se tem 15 anos, assim, o ideal é você procurar um especialista, porque... É porque ele está perguntando se ele pode ir lá para perguntar. Pode, mas assim, você liga antes, uma agenda, porque pode ser que eles não te atendam. Mas depois da pandemia, também, né? Depois da pandemia, verifica na simulação do INSS, porque assim, eu não gosto de falar dessa simulação, porque tem muito erro. Às vezes ele tá lá, o vínculo, mas na hora você vai ver, tem erro no vínculo e ele não é computado. Mas uma das opções é verificar na simulação do INSS. Ou procurar alguém, né? Alguma Exato. pessoa que possa te orientar, porque é tudo online hoje, né? Se eu entrar no aplicativo aí do INSS, né? O Gov, meu Gov, entrar no INSS. Meu INSS. Meu INSS, você vai... Te responde tudo. Sim. Né? Pede um filho, ou um neto, ou alguém, uma vizinha, um vizinho, alguém... Exato. Né? Direitinho, que possa olhar, né? Melhor coisa. Porque ganha muito tempo. Porque ganha. Fica naquela fila lá, e de repente sai de lá e tem a resposta que você ficou 2 horas, 3 horas lá, e você só... E você pode marcar, às vezes, com uma pessoa do INSS e a pessoa não respondeu suas dúvidas, acontece muito. E ela não responde o que Fora você... Tá tendo fila ainda, né? Sim. É difícil você conseguir. É difícil você agendar. Se você for, provavelmente você não seja atendido. Só uma pergunta agora de curiosidade, aposentadoria. A pessoa que tem uma aposentadoria boa, porque antes era vista pelas 80 últimas, né? Como é que está isso agora? Porque tem muita gente que fala assim, chega no final da vida e quer aumentar o valor que está pagando para aposentar com um saldo melhor, né? E aí? Então, o cálculo é feito desde 7 de 94 até hoje. Desde 94? Então, é uma média, 100% das contribuições. Então, não adianta você pagar no último ano o teto se você contribuiu a vida toda pelo salário mínimo. Então, por isso, a gente faz um planejamento e a gente já põe para o futuro. Quanto você vai receber se você pagar pelo teto? Quanto você vai receber ao se aposentar se você pagar sobre 5 mil? Quanto você vai receber se pagar sobre 2 mil? A gente faz esse trabalho para a pessoa ter uma noção, porque às vezes você olha e fala, não, então nem vou pagar pelo teto, que não vale a pena. Tem isso, a gente não pode jogar dinheiro pela janela, precisa ver até que ponto vale a pena. Boa tarde, Nani, doutora Tatiana. Eu gostaria de saber, quem recebe o Bolsa Família pode pagar a aposentadoria por tempo de serviço e não perder o benefício? Obrigada. É a Roseli. Tá, pode pagar sim. Agora, para você pagar, para você ter possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa pagar o código 1007, porque se você pagar a alíquota de 20%, tá? Ou o 1406 como facultativo, para você, alíquota de 20% para você se aposentar por tempo de contribuição. Se pagar na alíquota de 11%, você não consegue se aposentar por tempo de contribuição, aí só por idade. Certo. Boa tarde, me chamo Luciano. Tenho 42 anos, tenho uma artrose no quadril. Me aposento por isso?
Bom, se você não consegue trabalhar, se a tua vida, você não tem condições zero de trabalho, você pode pedir um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Aí o perito vai decidir o que é melhor no seu caso. Se você já tiver tempo de contribuição, no caso dos homens, 33 anos de contribuição, você consegue se aposentar, mas aí tem que verificar se é 33 anos na qualidade de deficiente, ou um pouquinho mais para a gente puxar para o deficiente, ou se é uma coisa muito séria que você está numa cadeira de rodas, aí já viraria médio, aí seriam já 29 anos. Então, tudo isso a gente precisa analisar. É de acordo com o grau da enfermidade, exato, é o tempo. Vai exato, reduzindo o tempo, né? Reduz, exatamente. Mas olha, eu vou falar a minha opinião de tempos aqui entrevistando também na área previdenciária. É muito difícil conseguir, por doença, conseguir as doenças que para eles, tá? Não é considerado tão grave. Porque eu já vi pessoas com HIV, já vi pessoas com câncer, já vi pessoas ruins de cama muito tempo e não conseguirem. Aí precisa ser feito, assim, né? Precisa tomar cuidado, fazer direitinho, entrar com uma ação, ter um advogado para ajudar, porque realmente, se for sozinho, é bem difícil mesmo. É muito difícil, eles vão alegar que não é e só a gente sabe a dor exatamente, da gente, né? Sim. Minha esposa trabalhou 1 ano em uma empresa, mas assim, essa empresa não consta no INSS. Eu já pedi uma solicitação para o INSS para resolver o problema. Será que vai ser resolvido? Ela estava registrada durante esse ano. Miro novamente. Miro, pega um extrato analítico do FGTS, carimbado e assinado folha a folha pelo servidor da Caixa, que deve estar lá. Porque às vezes é algum erro do INSS. Se não tiver, você vai na empresa, pega uma declaração da empresa, mas a ficha de registro de funcionário que ela trabalhou na empresa. E se a empresa não quiser? Porque tem muita empresa que não paga. Vai no Ministério do Trabalho. Falência. Vai no Ministério do Trabalho e pede uma RAIS, que daí lá consta também. E se essa empresa era... Aí ela entra fantasma? com uma ação trabalhista, se a empresa não registrou, com uma ação trabalhista, para depois de 2 anos que ela saiu, ação trabalhista com testemunha, com documentos para comprovar que ela realmente teve aquele registro. Quanto tempo trabalhando que a empresa tem que pagar o fundo de garantia, o INSS? Tem que registrar. A empresa ela pode ter um contrato, né, de experiência e depois disso, normalmente 90 dias, isso. E depois ela entra para já registrada, né, e a empresa pagando o INSS. E se não registrou? Se não registrou, ação trabalhista. Só ação trabalhista para resolver, né? Ou ela entra com uma ação no INSS pedindo para reconhecer aquele vínculo, juntando provas de que ela trabalhou naquela empresa. Mas o ideal é a ação trabalhista. Mas se ela conseguir provar que trabalhou esse tempo na empresa, ela tem que pagar por esse tempo todo? Não. A empresa, o que acontece? Se eu trabalho numa empresa, eu tenho vários casos desses. É importante essa pergunta. Se a pessoa trabalhou na empresa, a empresa não recolheu, o problema não é do funcionário. É o problema da empresa com o INSS. O INSS tinha obrigação de fiscalizar e não fiscalizou a empresa. Então, o funcionário não pode pagar por aquele problema do INSS, por ele não ter fiscalizado a empresa. Então, o funcionário tem direito àquele período. Tem, né? Tem. Isso numa ação judicial, né? Exatamente. Certo. Tem mais perguntas, Lucimar? Senão nós vamos esclarecer nossas dúvidas aqui. Dúvidas nossas. O que hoje é mais importante? Quem tem por direito da lei de conseguir receber a pensão por morte? A pensão por invalidez consegue ser passado, em caso de óbito, para herdeiros diretos ou também não? Sim, a pessoa recebia uma aposentadoria por invalidez. Ela vem a falecer, aquilo se transforma numa pensão por morte, sim. Vira uma pensão por morte para os herdeiros. Não vai ser 100%, exceto se tiver algum herdeiro inválido com incapacidade, aí sim, com deficiência, aí sim ele vai receber 100% daquela pensão. Caso contrário, vai ser 50%, mais 10% para cada dependente. A pensão é dividida? Em caso de morte, assim, que tenha brigas, por exemplo, tem filho de um outro casamento, tem a esposa que está na união estável, como que... É dividido. É dividido, em partes, sim. Vai ser dividido em partes. Essa é umas brigaiadas, né? Não tem, nossa, tem cada loucura que você não imagina. Eu imagino. Então, estava fazendo pauta aí sobre herança, de dinheiro, de herança. Meu Deus, imagino que deve ser a mesma coisa para aposentadoria, né? Sim. E a pessoa que contribui, o industrial, o empresário?
e que não quer aposentar, que trabalha há muitos anos, mas ele não... A gente tem um caso famoso, o Silvio Santos, ele não se aposentou. E aí? Tudo bem. Agora, a esposa pode pedir a pensão por morte, se ela quiser. Ele já tinha direito, porque ele não pediu aposentadoria, mas ele já tinha direito à aposentadoria. Então, nesse caso, a família pode pedir aposentadoria, a pensão por morte, perdão. Porque ele já tinha direito, ele não pediu porque ele não quis. Tudo bem. Mas ninguém é obrigado. Mas eu conheço mais pessoas assim. Ninguém é obrigado. São úteis, trabalho industrial, que falam, não. Mas poderia até pedir aposentadoria e doar aquele dinheiro, né? Dedicar para doação aquele dinheiro, seria interessante. Mas tá cheio de gente, ninguém é obrigado a se aposentar. Me aposento se eu quiser. Eu paguei, estou pagando, tudo bem. Mas quanto tempo pós-morte que o viúvo ou a viúva, no caso, ou o herdeiro, pode dar entrada? Tem um tempo também que caduca, né? Não. Não? Não, porque ele é um benefício, todo mês o INSS tem que pagar. Então, eu tive um caso... Não, estou em caso de morte que você Sim, recorrer. eu tive um caso de um casal, ela faleceu, depois de 30 anos, ele veio descobrir que ele tinha direito à pensão porque ela estava pagando na época. E aí eu solicitei a pensão por morte, saiu. Ele não teve direito ao retroativo, porque ele... Só pega 5 anos também, né? Não, eles não pagaram. A gente pede, eu peço tudo, né? Eu peço todo possível, mas não foi pago dali em diante. Mas sim, tá cheio de casos de gente que não sabe que a pessoa pagava e que tem direito à pensão por morte. Nenhum nem dois, são vários. Às vezes até, morreu fulano. Fala, olha, sinto muito, mas você sabe, né, que você tem direito à pensão por morte. Você está brincando, sério? Não, sim. Eu já chego falando, olha, você tem direito à pensão por morte. É porque geralmente acontece muito nos casos dos empresários, né? Que eles pagam lá e não aposentam pelo não corre atrás, não vai, porque nem precisa daquele dinheiro, mas pode até dedicar para doação, né? Pode, então, mas é ele que tem que requerer. Sim. Em vida, ele tem que aposentar. Ou depois, quando ele morrer, a família pede. Aí também pode ser, sem problema nenhum. Maravilhosa. E a rede social sua? Vamos lá. No Instagram, Ragosta DV. No TikTok, advogada Tatiana Ragosta. YouTube, Tatiana Ragosta. Também tem, a gente faz assim, coloca... E no Facebook, Ragosta Advocacia. Você sempre orienta, dá dicas lá? Sempre, sempre. Os programas, até eu coloco alguns cortes do programa aqui, dos programas que fiz pela Rádio Mundial. Eu vou colocando vários. Tenho muitos cortes. Precisa ajudar a população, sim. Menina, mas é isso que eu falo. Porque quando a pessoa deixa para a última hora, que não está nada organizado, depois é um corre-corre. É buscar esses papéis. Exato. E aí fica mais difícil, né? O segredo seria se todo mundo deixasse já tudo meio organizado, né? Sim, mas nem todo mundo tem toda essa organização. Então, às vezes fica bem corrido, bem complicado, assim, a pessoa precisa ir em vários lugares em um dia, aí é correria. Se não se programar antes, e às vezes atrasa. Com tudo isso, às vezes a gente não consegue na data que a pessoa teria direito a fazer a aposentadoria porque falta um monte de documento. Então... Certo, vamos lá. Boa tarde, tem uma sentença... Boa tarde, cadê? Volta lá. Entrada... Sentença ganha. Dê entrada no INSS no dia 8/10/2023. Há mais de um ano e nada de retorno. Processo de aposentadoria. E aí? Se você deu entrada na esfera administrativa, te aconselho a já correr para o judicial. Por quê? Se a administrativa ela não me deu uma resposta, eu não preciso ficar aguardando, porque eu particularmente não gosto do processo administrativo porque demora muito. Eu faço por puro requisito para eu poder acessar o judiciário. Mas eu já entraria no judiciário. Deu 90 dias, não deu resposta? Judiciário. Ponto. Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Aqui. Gente, para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijo no coração. E 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Até amanhã.